Imagine estar em meio a uma batalha antiga, cercado pelo caos, gritos de guerra e o som metálico das armas se chocando. De repente, surge do alto de uma fortificação uma máquina capaz de disparar flechas em sequência, sem pausa, como se fosse controlada por um espírito mecânico. Não há tempo para reagir. Os soldados caem um a um, sem entender de onde veio o ataque. Isso não é ficção científica, é história real. Séculos antes da invenção da metralhadora, uma arma misteriosa já aterrorizava os inimigos com sua cadência implacável de tiros. O nome dela? Políbolos, a arma automática esquecida da antiguidade. Poucos conhecem esse engenho, e menos ainda sabem que ele representava para seu tempo um avanço tão disruptivo quanto a chegada da pólvora ou da aviação militar. O Políbolos não era apenas mais uma arma. Ele era a antecipação do futuro. Um vislumbre brutal de um mundo onde a máquina ultrapassaria o músculo humano. E foi isso que os gregos e romanos buscaram: transformar engenhosidade em poder mortal. Na longa história da guerra, algumas invenções se destacam por sua ousadia, e o Políbolos é uma delas. Desenvolvido na Grécia Antiga por volta do século III a.C., essa arma nasceu da mente de engenheiros militares que não se contentavam com as limitações das catapultas e balistas convencionais. Enquanto a maioria das armas exigia recarga manual após cada disparo, o Políbolos trouxe algo impensável para a época: disparos automáticos em sequência, graças a um complexo sistema de engrenagens e alavancas. O nome Políbolos significa literalmente muitos tiros, e não por acaso. Essa máquina, semelhante a uma grande besta montada sobre rodas ou bases fixas, podia lançar uma série de projéteis, geralmente dardos longos ou flechas, com uma rapidez surpreendente. Era como se os soldados tivessem, de repente, um instrumento quase mágico ao seu lado, uma arma que parecia pensar sozinha. E mais, ela dava aos exércitos uma vantagem tática assustadora contra formações inimigas densas ou defensores em muralhas. Se você ficou impressionado com o que essa arma era capaz de fazer séculos antes da invenção da metralhadora, imagine o que mais a história esconde nas entrelinhas. Então, aproveita agora. Deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais apaixonados por história como você. E se inscreve no canal, porque aqui a gente desenterra os segredos que os livros não contam. E você não vai querer perder o próximo. Para entender o impacto do Políbolos, é preciso primeiro lembrar da balista, sua antecessora direta. A balista era uma espécie de besta gigante usada pelos exércitos gregos e romanos para lançar projéteis pesados, pedras, lanças ou grandes setas. Ela já era impressionante por si só, mas exigia tempo, força humana e precisão para recarregar. Era eficiente, mas limitada. E foi aí que surgiu o salto de genialidade. O Políbolos levou esse conceito a outro nível. Em vez de um único disparo por vez, essa máquina incorporava um sistema semiautomático, com uma engenhosa combinação de engrenagens, correntes e um alimentador rotativo, algo similar a um carrossel, que posicionava cada novo projétil automaticamente. Isso eliminava a pausa entre os tiros. Assim que um dardo era lançado, o próximo já estava pronto para seguir. Era como ver um predador mecânico atacando sem piedade, sem descanso, sem hesitação. Para os padrões da antiguidade, era quase como desafiar os próprios limites da física e da guerra. O Políbolos não surgiu do acaso. Ele foi concebido por uma mente brilhante. Filão de Bizâncio, um engenheiro grego do século III a.C., considerado um dos maiores pensadores da engenharia da antiguidade. Em suas obras, hoje em grande parte perdidas, mas citadas por outros autores,
Filão descreveu o funcionamento dessa arma com detalhes técnicos surpreendentes para sua época. Ele não apenas imaginou uma máquina mortífera, mas criou um sistema mecânico avançado com base em princípios de alavancagem, rotação e recarga automática. Sua ideia não era apenas causar impacto no inimigo, mas também impressionar estrategicamente, uma arma que quebrasse o ritmo da batalha e impusesse o medo. Segundo os fragmentos que sobreviveram de seus escritos, o Políbulos usava uma manivela que, ao ser girada, ativava engrenagens que esticavam a corda, posicionavam o projétil e o lançavam com precisão. Tudo em só movimento fluido. Era como se a máquina respirasse, viva no campo de batalha. Visualize agora essa arma em ação. Uma estrutura robusta, montada sobre rodas ou fixada em plataformas elevadas, operada por 2 ou 3 soldados especializados. Um deles girava a manivela lateral, enquanto os outros posicionavam a base e miravam. Ao girar essa manivela, engrenagens internas eram ativadas, tensionando a corda que arremessava os dardos. Ao mesmo tempo, um alimentador automático deslizava um novo projétil para a posição de disparo, repetindo esse ciclo com fluidez impressionante. O resultado era um ritmo de disparo quase contínuo, algo impensável para a maioria das armas da época. Enquanto catapultas comuns lançavam um único projétil a cada vários minutos, o Políbulos poderia lançar dezenas em sequência em questão de segundos. Contra uma formação de infantaria ou contra arqueiros em muralhas, essa cadência criava pânico. As tropas inimigas se viam diante de uma tempestade de ferro que parecia não ter fim. Um avanço que poderia mudar o rumo de uma batalha antes mesmo de ela começar. É impossível falar do Políbulos sem reconhecer o quanto ele estava adiantado em relação à sua época. Enquanto o mundo ainda era dominado por lanças, espadas e arcos, os gregos já testavam conceitos que só seriam popularizados milhares de anos depois, como recarga automática e disparos em série. É como se o futuro tivesse dado um salto para dentro da antiguidade, com engrenagens que pareciam compreender o próprio conceito de guerra moderna. A engenharia por trás dessa máquina mostra um domínio de física, mecânica e dinâmica de materiais que só seria redescoberto plenamente muito tempo depois, no Renascimento e na Revolução Industrial. O fato de uma arma como essa ter sido concebida no século III a.C. é algo que deveria estar nos livros de ciência tanto quanto nos de história. O Políbulos não era apenas uma arma, era uma declaração de ambição tecnológica, um lembrete de que até na guerra os antigos buscavam a perfeição mecânica. Imagine a reação de um exército inimigo ao se deparar com uma arma como o Políbulos. Acostumados com ataques espaçados, pausados, os soldados se viam subitamente diante de uma saraivada contínua de projéteis voando a uma velocidade surpreendente. A muralha, que antes parecia proteção, se tornava armadilha. A formação cerrada virava alvo fácil. O pânico se espalhava antes mesmo do combate corpo a corpo começar. Era o colapso da disciplina, o medo do desconhecido, a sensação de que algo sobrenatural estava sendo usado contra eles. E para os soldados que operavam o Políbulos, era uma experiência quase ritual. Cada giro da manivela, cada engrenagem que se movia, cada flecha disparada fazia parte de uma coreografia de precisão mortal. Uma dança de engrenagens feita para matar com eficiência e ritmo. Não se tratava mais apenas de força bruta, mas de estratégia, aliada à tecnologia. O campo de batalha passava a ser também um palco de inovação, e quem dominava o engenho, dominava o medo do inimigo. Apesar de toda a sua genialidade, pouco se sabe sobre o uso prático do Políbulos em campanhas reais. Registros históricos detalhados são raros.
e os fragmentos da obra de Filão não deixam claro se a arma foi amplamente utilizada ou se ficou apenas como um experimento de engenharia. Teria sido testada em alguma batalha? Foi rejeitada por ser complexa demais para ser produzida em larga escala? Ou seria segredo militar mantido a 7 chaves? Alguns historiadores sugerem que o custo e a manutenção dificultavam sua adoção em campanhas longas. Outros acreditam que o próprio impacto psicológico da arma poderia ter sido motivo para que ela fosse mantida em sigilo, usada apenas em momentos estratégicos. De qualquer forma, o Políbulos desaparece misteriosamente dos relatos militares nas décadas seguintes. E isso, por si só, já o torna ainda mais fascinante. Uma arma revolucionária que surgiu, brilhou e foi silenciada, talvez cedo demais para o seu tempo. Mesmo com seu uso limitado ou desconhecido em campo, o conceito do Políbulos deixou um rastro de admiração entre estudiosos e engenheiros ao longo dos séculos. A ideia de uma arma que recarrega sozinha e dispara em série é exatamente o princípio que muitos séculos depois daria origem às metralhadoras modernas. Quando Hiram Maxim criou a primeira metralhadora totalmente automática no século XIX, o mundo se impressionou. Mas, em essência, ele estava realizando uma visão que já havia sido desenhada em linhas primitivas por Filão séculos antes. O Políbulos prova que a mente humana sempre buscou vencer não apenas pela força, mas pela eficiência, repetição e domínio da técnica. Essa arma, nascida em um tempo onde engrenagens ainda eram raras, revelou uma ambição tecnológica que ainda ecoa na história militar. Ela nos mostra que o passado não é tão arcaico quanto parece. Pelo contrário, às vezes, ele sussurra ideias tão avançadas que só conseguimos compreendê-las totalmente muitos séculos depois. O Políbulos talvez nunca tenha mudado o curso de uma grande guerra, mas seu legado é silencioso e profundo. Ele representa uma das primeiras tentativas da humanidade de automatizar a violência, de transformar a engenhosidade em superioridade no campo de batalha. Não é apenas uma arma esquecida, é um símbolo de como a mente antiga ousava sonhar com tecnologias que nem mesmo suas gerações poderiam dominar por completo. Enquanto outros engenhos foram exaltados, o Políbulos desapareceu entre poeiras e pergaminhos rasgados, como se o próprio tempo quisesse enterrá-lo. Mas hoje, ao relembrar essa invenção extraordinária, somos convidados a reconhecer que a história está cheia de ideias à frente do seu tempo, à espera de serem redescobertas. Se essa história te impactou, mostre que você valoriza o conhecimento oculto da antiguidade. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que ama a história e comente. Essa arma era o futuro perdido da guerra. Vamos manter viva a memória dos engenhos que ousaram desafiar seu tempo. O Políbulos pode ter sido esquecido pelos séculos, mas hoje você o trouxe de volta à memória. E isso, por si só, já é um ato de resistência contra o esquecimento. Se esse vídeo te fez enxergar a genialidade escondida nos bastidores da história, mostre que você valoriza esse conhecimento. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada clique seu ajuda a manter viva a chama dos legados ocultos de Roma. E me conta nos comentários, você acha que o Políbulos poderia ter mudado o rumo das guerras antigas se tivesse sido usado em larga escala? Vamos conversar nos comentários como verdadeiros guardiões da história.